Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai conversar sobre coragem, sobre fé, ciência e humanidade. Câncer de mama é uma realidade que atravessa milhares de famílias. Mas por trás dos números existem histórias. Histórias de dor, de superação, de transformação, mas, sobretudo, aprendizado. Há 12 anos, nossa convidada enfrentou um câncer de mama, tratamento completo, complexo e um acompanhamento rigoroso. Recentemente, viveu uma nova etapa dessa jornada, com o diagnóstico de uma metástase. Dessa vez, além do tratamento, houve uma mudança profunda na forma como lidar com a doença. Mais transparência, mais partilha e uma nova compreensão sobre liderança e vulnerabilidade. Para compartilhar essa trajetória e as lições que ela carrega, recebo hoje a Sandra Ortega, executiva de finanças corporativas da CACEMI. Sandra, bom dia, muito obrigado por você estar aqui com a gente para dividir um pouco da sua história. Eu estou muito feliz de poder, depois de passar por tudo, começar a compartilhar um pouco com outras mulheres, né? Sandra, Porque como é que você recebeu o diagnóstico de câncer lá 12 anos atrás? muito assustada. Eu nunca imaginei que eu fosse ter uma doença grave, não tinha nenhum caso na família. Nenhum caso na Nenhum família. caso na família. Eu era nova para o diagnóstico de um câncer Sim, tão agressivo, com 41 anos. Então, ele era muito agressivo. Eu tinha feito mamografia 6 meses antes. 6 não, 1 ano, não tinha sido detectado, e quando foi detectado eu já estava com 3 centímetros, tá, então realmente ele era muito agressivo. Então eu fiquei muito assustada, eu desempenhava uma função de executiva financeira, então eu tinha uma operação muito grande, que eu tomava conta, eu era uma pessoa que sempre queria mostrar que eu era forte, a carreira para mim sempre foi muito importante, eu vim muito de baixo, e o estudo e o provar e a forma era muito importante para mim. Então, eu lembro até que a minha vida parecia que estava toda organizada. Sim, eu achava que eu já estava com os planos e de repente esse diagnóstico veio para mudar tudo que eu tinha planejado. Então eu fiquei assustada, eu não sabia direito como lidar. Uma das coisas que eu lidei errado, e até eu coloco que hoje eu lidei certo, que meu filho, ele tinha 10, 12 anos, eu pedi para minha irmã viajar com ele, que eu imaginei falando: eu estou doente, estou vendo um tratamento, então você vai viajar. você não queria que ele Eu visse. queria que quando, tivesse o diagnóstico, que eu falasse com ele quando eu já tivesse o diagnóstico, quando eu já soubesse do tratamento, quando eu fosse acalmar um pouco ele. E nisso ele me culpou durante esses 12 anos, que no caso ele se sentiu afastado, Uhum. não acolhido. Então são coisas que a gente faz errado. Eu queria mostrar que eu era forte, eu queria mostrar que o tratamento não estava sendo tão pesado, eu acho que eu queria mostrar uma fortaleza. E aí também foi difícil para mim. Por quê? Eu tive uma quimioterapia pesada, as quimioterapias ainda são difíceis, mas na época eram mais agressivas, a tecnologia vem avançando, né, aí eu tive cirurgia, aí eu tive infecção, aí eu tive novamente quimioterapia, rádio, e eu tive uma ruptura profissional. Hoje olhando, eu acho que eu deveria ter me afastado, mas se eu me afastasse foi me colocado que eu não voltaria. E fica uma fragilidade. E Uhum. nesta fragilidade também nesse momento, foi um momento muito rico, Ricardo, porque foi quando eu me reinventei. Eu trabalhava em outro segmento, foi aí que eu entrei no segmento de saúde. Então eu fui buscar outras formas de me conhecer, eu vejo que isso hoje foi bem sucedido, mas que teve um preço pessoal um pouco alto. Tanto é que eu tinha muito medo da doença voltar. Eu tinha, assim, um receio imenso. Mas depois que se passou alguns anos, eu achei que eu estava curada, que não ia acontecer Pois é, porque novamente. você ficou um bom tempo 12 anos. sem a doença, né? Quanto tempo levou o primeiro tratamento? 1 ano, Um ano, 1 ano, entre entre todos, químio, quimioterapias e cirurgia. cirurgia. Eu fiz a químio, a vermelha, que é aquela mais, fiz 4, fiz cirurgia, fiz quadranquectomia,
Eu fui para a cirurgia para tirar o seio, tá? Mas aí não precisou. Também naquela época também tinha muito Angelina Jolie, que tirou os 2 seios e Sim, tudo mais. Até o cirurgião falou uma coisa para mim, que a gente vai meio com uma ideia, não correta, né. Tirar os seios são várias cirurgias depois reparadoras, sim, né, então também verdade. tem as consequências. E aí eu não precisei tirar, aí eu tive uma infecção, eu fiquei foi um período difícil, me curei, fiz as químios aí semanais, que era uma dificuldade, a cada 15 dias, às vezes eu tinha que me recuperar, eu não tinha imunidade para fazer as químios, aí eu fiz mais 8 e depois eu fui para a rádio. Mas naquela época, assim, até as mudanças do tratamento, eu queria ir para academia. Nossa, a médica era totalmente contra, os médicos, porque eles achavam que poderia ter riscos na academia. Hoje já você sai do tratamento, já te encaminha para Já vai para academia, atividade, já né. vai assim, claro, com todos os cuidados Claro. e tudo mais. Então mudou-se muito a forma como olhar e muito mais agressivo. Agora, tratamento, foi mais difícil do ponto de vista de dor física ou de dor emocional? A física, era muito complicado a Muito químio. complicado. Eu falo que a químio é uma coisa, todas as suas células parece que elas estão, queimando. Ainda mais É essa a antigamente. sensação? É uma sensação de desconforto total. Na primeira químio, você fica com medo, com expectativa, aí você começa, depois de alguns dias, começar a passar mal, né, mas, aí eu tinha muito vômito, no começo eu tentava fazer todas as terapias que falavam, então tomar sorvete, tomar água de coco, depois, mas aí você se recupera um pouco mais rápido. Conforme vai se passando as quimios, aí após a primeira quimio, foi muito complicada a perda do cabelo, né. Logo perdeu. Foram uns 21 dias após a primeira quimio. Quando eu fiz todo o planejamento da doença, quando eu realmente fui aos médicos, defini qual seria o médico, qual era o protocolo, eu tratei muito como se fosse um projeto de trabalho. Quais seriam as fases, o que eu ia enfrentar em cada fase, quais seriam os desafios, qual que era o meu maior desafio, e o cabelo para mim foi bem complicado. Uhum. Naquela época eu consegui encontrar uma pessoa que fazia, eu sempre tive um cabelo muito cheio e grande, e eu consegui uma pessoa que eu cortei meu cabelo bem curto, para fazer uma transição até de executiva, porque tinha todo o mercado financeiro, eu tinha que participar de reuniões, eu tinha muitas negociações, então eu não queria passar aquela imagem de mulher frágil. Então eu cortei meu cabelo bem curto, e aí após isso eu fiz uma peruca do meu próprio cabelo, Uhum. que ficou uma forma apresentável. Então eu usava essa peruca, mas para mim foi muito difícil. Eu tive um apoio muito grande da minha família. E Isso foi muito importante, provavelmente. Vamos falar sobre isso após o intervalo? sim. Já voltamos, fiquem com a gente. CERDIO, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O CERDIO é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. CERDIO, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso.
Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a Sandra Ortega, ela que é executiva de finanças, e tem uma história muito interessante e que serve de aprendizado para muitas pessoas, porque a forma com que ela encarou um câncer de mama e, claro, que aprendizados ela tirou disso tudo. Sandra, você disse logo antes do intervalo que a sua família foi muito importante nesse processo todo. Qual foi a dimensão disso? As mulheres, e principalmente naquela época eu tive muito contato com muitas, acontece o abandono do marido, né? É verdade. E isso é uma coisa que as mulheres sofrem muito. No meu caso, eu falo até hoje, caiu o cabelo, comecei a inchar, tinha-se problemas de passar mal, e meu marido me olhava como se eu fosse linda. E quando caiu o cabelo, muitas vezes eu estava num dia mais debilitado, e era muito difícil acordar de manhã, estando pálida, careca, e se olhar no espelho. E neste dia, eu lembro que eu olhei e falei assim, nossa, será que eu vou ter força? Ele olhou para mim, até me ajoelhou, assim, uma cena que eu gosto de colocar, porque aí mostra também que o relacionamento, a gente tem os lados bons e os lados difíceis. E ele olhou para mim e falou, você está linda, você sempre foi linda e sempre será linda. Mas não eram as palavras, era um olhar. Claro. O olhar, quando a pessoa fala de dentro, e quando alguém consegue te ver bonita, num estado de fragilidade, num estado onde você está numa fase que você nunca esteve na sua vida, isso te reconforta. E se você quiser, eu retiro todos os espelhos dessa casa. Se você achar que é difícil, a gente faz isso. A minha resposta, como sempre foi, me conhece um pouco, é que não precisaria e que eu iria enfrentar aquela situação como eu sempre enfrento qualquer desafio, de cabeça erguida. Em cada situação que às vezes meu filho é pianista e ia no recital de piano do meu filho e eu não tenho roupa porque eu estou inchada, eu não tenho uma coisa para colocar, essa maquiagem não está boa, porque não é só o cabelo, é a pele que fica amarela, é a sobrancelha que você não tem, é o cílio que você não tem, não é ficar só careca, é todo um estado que você está doente. E ele sempre do meu lado, você está linda, você será a mulher mais bonita desse evento, pegava na minha mão e me colocava em força. E isso é muito importante, porque muitos homens muitas mulheres não têm esse acompanhamento. O homem, eu não sei se ele fica mais frágil, ele foge. Eu ia fazer a quimioterapia, muitas mulheres perguntavam, ué, mas seu marido continua com você? Seu marido não te abandonou? Então, isso é uma coisa também que acomete muitas mulheres. Então, a gente tem o câncer. As pessoas primeiro sabem do tratamento, né? Todo mundo sabe o que você tem que fazer. Ah, você tem o câncer também é culpa sua, porque você não se cuidou, ou você tem um problema com a mãe, ou você tem um remédio, ou você tem alguma situação. Então, eu acho que assim, eu senti isso, e eu vejo que outras mulheres também sentem. Então, a gente tem que ser forte para a família, a gente tem que ser forte com o filho, a gente tem que desempenhar os papéis, a gente fica com medo do futuro profissional e a gente tem que enfrentar a doença e muitas são abandonadas. Então, é um momento muito delicado e eu até aceitei falar um pouco, expor um pouco isso, porque é uma certeza que eu tinha. E eu tenho, na primeira e na segunda, que era passageiro. Era uma fase que eu estava frágil, era uma fase que eu estava careca, mas que ia passar. Eu tinha uma fé em mim que era de transpor todos os desafios. Quando eu tive uma situação profissional que foi o rompimento, que daí eu optei porque se aquela empresa, num momento tão delicado, não me dava apoio,
eu imaginei que não era aquilo que eu queria para minha vida. Claro. Eu lembro que eu tinha uma força interna de olhar e falar assim, é uma fase. E essa fase vai passar. Então, todas as pessoas que estão passando o tratamento, eu também queria falar isso. Fica frágil, a gente fica debilitado, a gente sofre, mas tem que entender Não que é precisa se passageiro. culpar por isso, né? E que é passageiro, né? E que daqui a pouco isso vai passar, nós vamos colher experiências e vamos sair mais fortes, vamos sair mais determinadas, vamos aprender, porque eu acho que a gente passa por cada situação para ficar diferente, né? Então, isso para mim também foi muito, muito importante. Eu reconheci uma força, óbvio que eu já passei por vários desafios, mas eu conseguir desempenhar todos os papéis e conseguir superar também me fez uma pessoa diferente. E naquele momento eu encerrei alguns ciclos, mas eu comecei outros tão importantes. Eu conheci tantas pessoas diferentes, eu consegui fazer tantas outras coisas, que foi a diversidade que me possibilitou. Então, para mim, foi importante. Mas eu, em nenhum momento, eu esperava que eu ia ter a metástase. Como é que foi quando você recebeu esse diagnóstico da metástase? Eu vou dizer porque a gente estava trabalhando junto e a verdade é que isso apareceu, né, do nada. Você já estava com um problema pulmonar e a gente ficou super preocupado, mas você encarou aquilo tudo com muita força. Você lembra quando você me ligou que eu te falei? Sim, com muita naturalidade, né? Então, como é que foi isso? Eu estava lá no pronto-socorro, que eu fui fazer eu estava com dificuldade de respirar, Sim. né? Veio se aprofundando. A gente participou de reunião de manhã e eu saí para ir no hospital para fazer um exame de rotina. A gente achava que era Covid. E aí eu liguei para o diretor técnico do hospital, porque a gente sempre falou, você nunca vai no hospital? Aí eu falei, brincando, olha, você fala que eu nunca vim. Tô aqui, Tô né? aqui, mas estou como paciente. Ele falou, você está onde? Eu falei, estou no pronto-socorro. Ele falou, peraí que eu vou te visitar. Aí eu já tinha subido para fazer a tomografia, aí ele aparece do meu lado, fala assim, você tem algum problema com contraste? Eu falei, não. Ele falou, vai ter que voltar o exame e a gente vai ter que fazer com contraste. Aí, tá, tudo bem, aí desci, aí ele desce e fala assim, eu preciso do telefone do seu oncologista. Eu falei, por que você precisa do meu telefone do meu oncologista? Ele falou, não, porque a gente quer ver o último exame que você fez, porque tem alguma coisa, você acaba assim não falando. Aí falou que eu estava com o pulmão comprometido, quase todo tomado, e que eu ia ter que tirar, e no primeiro momento eu achava que nada, que não era nada. Aí eu acho que demorou umas horas, o meu oncologista veio para o pronto-socorro e falou que eu estava com câncer, já deu o diagnóstico. O diretor técnico também falou para mim que quando ele entrou depois, né, na máquina da tomo, ele começou a olhar e falou assim, nossa, que essa pessoa está mal, hein, vai morrer. Assim, uma brincadeira, falou, está muito mal, é um tratamento. Aí, cadê a Sandra? Assim, olhando. Aí o médico olhou e falou, Sandra é aquela que está na máquina. Ele falou, não, aquela pessoa está muito doente, já está na UTI. A Sandra estava em reunião. E nisso, quando meu médico me falou de uma forma, ele estava nervoso até, eu olhei para ele e falei, não pode ser. Ele falou, E naquele momento, você também sabia, falaram que a doença que era bem mais grave do que no que a gente depois foi detectado. E ele começou a falar, que poderia ter tomado o corpo inteiro, que poderia estar no cérebro, que eu poderia morrer. E eu olhei para aquilo, eu falei, mas não, eu não vejo isso no meu... eu não acredito. Eu falei, como você vai falar se nós nem terminamos, se não tem uma biópsia, se não tem, né, aquela forma mais racional de eu lidar com os problemas. Naquele momento, meu marido estava comigo, eu só falei para ele, eu não vou fazer nada enquanto eu não tiver os exames. Claro. Até você me ligou no outro dia, e até lembra que eu falei, não é negação. É só porque eu vou esperar. Claro. Eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Lá atrás, quando eu saí da químio, eu falava que eu não passaria por uma segunda químio.
Mas quando veio a possibilidade de ser um tratamento mais rigoroso, eu já tive uma energia diferente, eu tinha Conta uma sobre isso força. após o intervalo, pode ser? Já voltamos. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje a Sandra Ortega, ela que conta sobre sua experiência no enfrentamento ao câncer de mama. Sandra, como é que foi esse segundo momento, né? De que forma você encarou e que diferença houve do primeiro para o segundo diagnóstico na sua forma de encarar a doença? Primeiro foi realmente esperar o diagnóstico, né, final, sabendo, com a experiência ela ajuda, sabendo que tudo que fosse passar seria para uma fase, sabendo que o tratamento estava mais moderno. Como eu falei, você me ligou, eu falei, não é negação, é só esperar, né? Aí eu fui fazendo os exames, mas a primeira coisa no próprio pronto-socorro, meu filho estava fazendo intercâmbio no Canadá. Mesmo assim, fiz questão de ligar, e ele foi uma das primeiras pessoas a saber. Um erro que eu cometi lá atrás, ele não está presente, ele até queria voltar, eu falei que não precisava, até porque a gente ia estar monitorando ele. Fui fazer os exames, eu estava... Não posso falar que eu não estava assustada, eu estava, assim, é meio aquela hora que tira o chão, mas com uma experiência. Como eu falei, você já sabe que você vai passar por um tratamento e que vai ser uma fase que você vai passar. Aí eu tive o apoio, eu acho que ter um plano de saúde, ter um apoio de pessoas, o apoio da família continuou, mas a grata surpresa é que não era tão... era uma forma mais leve, né? Eu não tive metástase no corpo inteiro, só Estava tive no restrito ali a pulmão. pleura, né? Aquela capa que envolve o pulmão, né? Isto, e o tratamento já está mais moderno, Sim. né? Então eu não precisei enfrentar uma cirurgia, eu não precisei ter uma quimioterapia convencional, eu tomei biosimilar e consegui fazer minhas atividades. Então, óbvio que tem efeito colateral. Eu Agora, gosto... você foi o tempo todo muito transparente com todo mundo, né? Isso foi interessante. E sempre muito certa de que ficaria bem. Sim. Você voltou a trabalhar rapidamente, foi uma coisa que até assustei na época. Nessa hora, o trabalho me ajuda, né? E com a minha equipe, eu acho que, assim, primeiro que a gente tinha restringido, mas que acaba sendo uma restrição que todo mundo acaba comentando. Então, eu achei que o melhor era saber de mim, Sim. por mim e me ver. E isso mostra uma transparência. Aquele dia que eu não estivesse muito bem, eu não iria. Claro. Porque eu gosto de falar que não romantizar a situação, tem efeito colateral. Não é porque é um biosimilar, não é porque é uma nova tecnologia que não tem nenhum efeito colateral. Mas é transparência e o trabalho. Na fase, assim, eu coloco como o planejamento uma fase que eu estou enfrentando um grande desafio. Neste grande desafio, eu vou enfrentar, o trabalho me ajuda, o trabalho é uma coisa que eu gosto. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a colocar que trabalho também, a gente trabalha por gostar, não só por necessidade financeira.
me ajudou, minha família novamente, eu tive todo o apoio, foi um tratamento muito mais leve. Isso, eu acho que a tecnologia está muito mais avançada, isso é uma coisa que as mulheres podem usar, então eu vejo que é muito importante. E agora, foi um ano também de tratamento entre descoberta, o remédio, controle, e agora em janeiro fiz o exame e deu cura completa, remissão total. Maravilha, né? Tô bem, óbvio que agora vem o controle e vem olhar um pouco para a vida mesmo, olhar a vida um pouco diferente. Voltar a ter prazer em pequenas coisas. A gente estava até conversando que tem acho que foi uma psicóloga que falou que se você ganhasse 1 milhão, você ficaria feliz? Muito. Mas se esse 1 milhão fosse que você não acordasse no outro dia, como que você ficaria? Não queria 1 milhão, eu prefiro minha vida. Então, todo dia a gente acorda com 1 milhão na conta, né? Sim, que é uma viver. vida plena, né, Sandra? Agora, você sempre teve muita fé, Sim. né? Quanto essa fé te ajudou a enfrentar, obviamente, fazendo todos os tratamentos, mas a fé é uma força Muito. potente, né? Eu sempre tive certeza, eu sempre falava que eu ia, os médicos fariam a parte deles, eu faria a minha. Então, assim, eu não deixei de tomar remédio, eu não deixei de cuidar, eu não deixei tudo que eu podia fazer de meditação, de fé, de conexão com Deus, os médicos, e que eu tinha certeza que eu ia passar por isso. Eu acho que isso é muito importante, você ter a certeza, você olhar para frente e ter a certeza que você vai superar o seu desafio. Isso faz toda a diferença no tratamento. Quando você acredita que você não vai conseguir, você está certo. E quando você acredita que você vai conseguir, você também está certo. É o poder da mente. E eu cada vez mais acredito nisso. Sem dúvida, isso é muito importante, né, Sandra? Agora, quando você olha para trás, você falou que você fazia prevenção, foi pega de surpresa com diagnóstico. A prevenção é muito importante, a gente fala muito sobre isso. Obviamente que em situações raras as pessoas são pegas de surpresa, mas você costuma passar uma mensagem para as mulheres sobre a importância desse trabalho de prevenção e promoção à saúde, né? Com certeza, as mulheres precisam se cuidar, precisam fazer os exames, precisam buscar os resultados. Eu ouço muitas mulheres que elas fizeram mamografia e não foram pegar o resultado. Tem pessoas que, não quero nem saber, eu acho que eu estou com uma doença, mas eu prefiro nem enfrentar. Porque o tratamento é muito difícil. Eu acho que não saber é pior. E hoje o tratamento tem cura, né? Nós temos uma ampla tecnologia, nós temos novos remédios, novos tratamentos. Então a mulher tem que se cuidar. A mulher tem que entender que a mulher, o homem, né? Porque o câncer é uma coisa que está crescendo, hoje a gente tem, mas a prevenção, aquilo que a gente consegue detectar antecipadamente, ela melhora muito o tratamento. Então temos que continuar. No meu caso, eu até acreditei que eu já estava curada, não aconteceu. Hoje eu vejo, tenho pessoas que eu conheço e outras, a metástase acaba acontecendo, não sei ainda. Sim. Com o índice, mas é prevenção, é cuidar da saúde, cuidar do peso, cuidar da mente, tudo aquilo que os médicos vêm falando e que a gente tem que realmente dar atenção e cuidado. Sandra, muito obrigado pelo seu desprendimento, né, em colocar para as pessoas toda essa sua história, que com certeza serve de exemplo para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia.